devem acompanhar o trabalho desde o início na congregação, tornou igreja. E as dificuldades vieram. Será que nós iremos conseguir, sustentar o trabalho sozinhos, sem a ajuda do presbitério em certo momento? Será que nós temos como formar um corpo de presbíteros, um conselho da igreja? E outras situações, como questão financeira, dificuldade com o trato, irmãos com problemas. E quem já tem uma vida na igreja sabe que problemas surgem. E é um princípio que rege a vida de qualquer um. Eu me formei em contabilidade, não usei muito o curso na minha vida profissional, claro, mas ficou um princípio muito interessante que eu aprendi, que é o custo de oportunidade. Havia uma professora que sempre me falava sobre o custo de oportunidade. Tudo que a gente faz na vida tem um custo. E aí sempre que a gente chegava atrasado na aula, eu faltava em alguma aula dela, disse: lembre do custo de oportunidade. Aquilo que você está usando o seu tempo agora pode ser um tempo perdido lá na frente. E aquele tempo perdido que você está usando, que está perdendo agora, que na sua concepção está perdendo, pode ser um tempo muito precioso lá na frente. Isso acontece na igreja, isso acontece na nossa vida pessoal, mas isso também acontece, meus irmãos, na nossa vida cristã. Por isso, eu convido a igreja a abrir suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Nós iremos fazer a leitura do versículo 25 até o versículo de número 33. Lucas 14, do versículo 25 ao versículo 33. Peço que os irmãos acompanhem enquanto eu faço a leitura dessa porção da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Só até aí, meus irmãos, vamos orar o nosso Deus nesse momento. Pai amado, em Tua presença, Senhor, nós estamos aqui reunidos para, nesse momento, ó Pai, rogar que o Senhor possa abençoar a Tua igreja, nos alimentar espiritualmente, ó Pai, através da exposição da Tua palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine, nos capacite para compreender, ó Deus, aquilo que a Tua palavra nos diz, e assim, aplicando as nossas vidas, possamos crescer como cristãos, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Senhor Jesus, no momento em que encontramos esse texto, no contexto em que nós vemos a trajetória do ministério de Cristo, nos parecia que ele estava no auge do seu ministério. Multidões o seguiam, as pessoas conheciam a Cristo já como aquele que era o Messias. Muitos não tinham a compreensão exata de qual era o papel do Messias, mas tinha ele como Messias. Sabia que ele curava,
sabia que ele tinha uma doutrina, né, maravilhosa acerca da lei de Deus. Os fariseus, contrariados, mas parece que estavam perdendo o terreno para Jesus. Mas alguma coisa incomodava Jesus. O texto inicia dizendo, grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse. Naquele momento, Jesus vinha caminhando e uma grande multidão seguia. Alguma coisa estava incomodando Jesus. Ele parou e falou para aquelas multidões. E ele falou acerca do custo de ser um cristão. O que é que você vai perder na sua vida para poder ser meu discípulo? Possivelmente, com certeza, Jesus sabia do coração de cada um daqueles que estavam seguindo. E sabia que muitos daqueles iriam se assemelhar àquele homem que não calculou se tinha realmente os recursos para construir uma torre e no meio do caminho desistiu. Não é à toa que o próprio Senhor Jesus, no final do seu ministério, é desprezado por todos. Apenas os apóstolos que ainda estavam com ele, mas mesmo assim se esconderam. E aquela grande multidão que o seguia não quis mais saber de Cristo. No final das contas, foram eles que pediram que Jesus fosse crucificado. Qual é o custo para ser um cristão? Eu queria, meus irmãos, meditar exatamente nesse tema, o custo da vida cristã, sob a perspectiva desse texto que nos ensina, em primeiro lugar, que há um custo nos nossos relacionamentos. Há um custo nos nossos relacionamentos. A nossa forma de se relacionar com o mundo, ela é, vamos dizer assim, prejudicada quando nós assumimos, claro que pela graça de Deus, a nossa vida cristã. E o próprio Senhor Jesus nos diz, no início do versículo 26, peço que os irmãos acompanhem, diz assim a palavra de Deus: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Eu queria só que nós olhássemos para a ideia que Jesus está trazendo acerca dos seus parentes, né? Ele diz, se não aborrece ao pai, à mãe, à mulher, filhos, irmãos e irmãs. É claro que ele está tratando daqueles que são mais chegados, daqueles a quem nós temos o maior apreço, que são aqueles que fazem parte da nossa família. Mas isso pode ser aplicado a todos os relacionamentos com o próximo, de forma geral. E quando nós olhamos para a vida de Cristo, parece que dos exemplos que nós temos na Bíblia de pessoas que não conseguiram se dar bem com todo mundo, o maior deles é o próprio Senhor Jesus. O primeiro grupo de pessoas que qualquer judeu daquela época faria o possível para ter uma boa relação eram os fariseus. Nós, ao entendermos o que eram os fariseus, o fariseu não era somente um grupo de pessoas que seguiam uma determinada doutrina ou que faziam parte de alguma liderança na igreja, mas eles também eram os poderosos. Israel, quando se trata dos fariseus, os fariseus tanto tinham controle no que se refere à política, como no que se refere à doutrina, à igreja. Eles eram tanto os representantes da igreja, como os representantes na questão política, no governo do povo. Claro que eles estavam submissos, a Roma, que era o império que dominava naquela época, mas Roma deixava a pá dos fariseus para que eles tratassem dos problemas, até que não pisassem no calo dos romanos. Então, o povo, de maneira geral, tinha os fariseus como aqueles que são exemplos, tanto na questão do exemplo da igreja, claro que de forma distorcida, pois Jesus foi exatamente combater aquilo que os fariseus estavam vivendo e ensinando, como com relação ao governo. Mas Jesus, ele não se deu bem com os fariseus. O custo de uma vida perfeita, como era a vida de Cristo, não admitia uma relação de paz e tranquilidade com os fariseus.
Mas a gente podia dizer, não, mas Jesus era uma pessoa humilde, Jesus não tinha o propósito de estar se dando bem com a alta classe. Mas quando nós olhamos para o povão, né, para as pessoas necessitadas que passavam fome, Jesus também deu muitas vezes sinais de que ele não estava tão preocupado como prioridade nas relações de amizade com esse povo. Em certo momento, Jesus mata a fome de aproximadamente 8.000 pessoas, né? Ou 10.000 pessoas. A gente fala de 6.000 homens, mas provavelmente havia crianças e mulheres naquele meio lá no deserto, onde Jesus, de forma milagrosa, ele multiplica pães e peixes. E até então, as pessoas tinham Jesus como uma pessoa maravilhosa, além de um milagreiro, né, como muitos achavam, não entendendo o contexto dos milagres de Jesus, mas é uma pessoa que mata a nossa fome. Vamos seguir esse homem. Seguiram Jesus e no outro dia, achando que ele ia mais uma vez repetir o milagre, ele disse: vocês me procuram pelo pão que perece e não pelo que subsiste para a vida eterna. Eles ainda tentaram indagar: mas Senhor, Moisés fez o pão descer do céu, mostra um sinal. E Jesus não quis mais matar a fome daquele povo. E os apóstolos olharam para Jesus e disseram: esse discurso é muito duro. Porque depois do discurso, aquela multidão foi embora. E Jesus disse: vocês também não querem ir com eles? Então percebam que, para defender a verdade, muitas vezes as nossas relações são afetadas. As relações com o nosso próximo, as relações com a nossa família. E eu não digo aqui, muitas vezes nós confundimos, né, a nossa falta de humildade, a nossa falta de bom senso, a nossa mansidão, que é uma bem-aventurança do cristão, né, e muitas vezes nós discordamos dos nossos familiares ou discordamos dos nossos amigos, não pela defesa da verdade, mas por alguma coisa que eu penso, que eu defendo, né, pelo meu brio, porque alguém falou mal de mim. Não é esse tipo de desavença que o Senhor Jesus está tratando. Ele diz: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, não pode ser meu discípulo. O Senhor Jesus não está dizendo que nós devemos se tornar chatos, né? Os nossos familiares, nós devemos agora se preocupar em aborrecê-los, em não gostar mais deles. E em Mateus o texto diz: e não odiar, palavra mais forte, mas que tem o mesmo sentido, no que se refere a, em comparação ao meu amor a Cristo, entre o meu amor aos meus familiares, ao próximo, eu tenho que amar muito mais a Cristo, ao ponto de, se fosse um termo de comparação ao meu próximo, eu seria alguém que odiasse. Mas a gente vê pela própria palavra de Deus que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então o que o Senhor Jesus está falando é que as nossas relações pessoais, os nossos amigos, as nossas famílias, não devem ser prioridade, não devem estar acima da nossa vida como cristão. E muitas vezes nós devemos sim bater de frente, nós devemos ser aqueles que incomodam quando o assunto é a defesa da fé. E nós temos variados exemplos na palavra de Deus. Por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se ajoelharam. Daniel, se nós formos olhar momentos antes, né, daquele ápice da história, onde foram colocados na fornalha de fogo, eles tinham uma boa relação, até que foram colocados à prova. Você segue a Deus ou vai se ajoelhar? Daniel, da mesma forma, antes tinha uma relação boa com o rei, até ser encontrado orando e foi indagado sobre o seu temor, né, sobre a sua submissão ao rei, terminou sendo colocado na cova dos leões. O Senhor Jesus, como eu falei, vários exemplos também. Então, meus irmãos,
Ninguém pode ser cristão se não desgastar, se não ter um custo no que se refere às relações com o próximo. Não há nada mais importante do que a nossa vida com Cristo. Nós temos exemplos também nos dias de hoje de pessoas que os pais praticamente não reconhecem mais como filhos, né, em locais onde a perseguição à igreja é bem mais forte, né. Pessoas têm que fugir dos locais que moram, deixar a família, porque entenderam a palavra de Deus, foram alcançados pela graça, e agora, se ficarem ali, provavelmente morrerão. Isso acontece nos dias de hoje, nos países muçulmanos, onde a fiscalização é mais rígida, o cristão não tem lugar ali no meio. E acontece, meus irmãos, vários exemplos de pessoas, de crianças, de jovens, de velhos, que são alcançados pela graça da pregação da palavra, pela graça do evangelho, e agora são inimigos da sua família, são inimigos da sua vila, da sua cidade, e muitas vezes morrem ou então fogem daquele local. Mas há uma segunda verdade que o texto nos apresenta acerca do custo da vida cristã. Em primeiro lugar, nós temos um custo nos relacionamentos. Em segundo lugar, nós temos um custo no orgulho. Ou, melhor dizendo, nós temos um custo no nosso velho homem, na nossa natureza humana. E o próprio Senhor Jesus nos diz, na segunda parte do versículo 26, quando ele afirma: e ainda a sua própria vida, ou seja, se alguém vem a mim e não aborrece a sua própria vida, ele conclui dizendo: não pode ser meu discípulo. Mas como é isso? O que é que o Senhor Jesus está querendo dizer quando ele diz: se você não aborrecer a sua própria vida, você não pode ser meu discípulo? E aí nós nos deparamos com algo que provavelmente é aquilo que mais nos causa desconforto como pessoas que carregam a natureza humana ainda. É interessante nós entendermos a doutrina da conversão no que se refere às duas naturezas, né? Nós temos a natureza humana que vem de Adão, nascemos da carne. É o que o Senhor Jesus nos diz quando ele conversava com Nicodemos. Mas aquele que vai ver o reino de Deus, aquele que vai entrar no reino de Deus, ele nasce da carne, mas também nasce do Espírito. Então, enquanto nós estamos nesse mundo, depois de regenerados, nós temos a natureza humana, mas agora nós temos a natureza de Cristo. Nós temos o velho homem e o novo homem. E, meus irmãos, se há alguém que segura, que impede, que faz de tudo para que a nossa caminhada cristã ela seja uma decepção, somos nós mesmos, o nosso velho homem. Há 3 inimigos, né? Já diziam os reformadores. Há um livro também de um grande pastor batista que faleceu há pouco tempo, Russell Shedd, O Mundo, a Carne e o Diabo. São esses 3 inimigos que estão sempre ao nosso redor. O mundo, e provavelmente podemos aplicar ao primeiro ponto, né? Os relacionamentos com o próximo, eles estão sempre, de certa forma, nos incitando a sermos uma decepção na vida cristã. A carne, que é o nosso próprio homem interior, a natureza humana que nós carregamos. E muitas vezes a nossa esperança, ela deixa de ser Cristo e começa a ser o nosso sucesso, né? A nossa ascensão, o nosso status. Mas o Senhor Jesus diz: quem não aborrecer a sua própria vida não pode ser meu discípulo. É interessante como
Jesus entendia que aquelas pessoas precisavam ouvir isso. E muitas vezes a gente se depara com igrejas que escondem essa verdade, porque estão com uma multidão. O número, a quantidade de pessoas que estão naquela igreja parece ser o sinal de que está indo tudo bem. Mas olha esse exemplo de Cristo. Uma multidão seguia. É interessante que a gente tenta imaginar exatamente Jesus andando e a multidão atrás dele. E ele vira para aquela multidão para dizer: se vocês não aborrecerem a sua própria vida, vocês não podem ser meu discípulo. Ou seja, se vocês estão aqui me seguindo, mas estão achando que a sua vida vai ser agradável, no que se refere aos prazeres do mundo, no que se refere à sua conduta mundana, podem ir embora. A luta que vocês têm que travar com vocês mesmos, o velho e o novo homem, deve ser algo que você vai sentir aborrecido com sua própria vida. E quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que se dizem cristãs, mas parece que está tudo bem. Meus irmãos, isso é um termômetro para sabermos se nós estamos no caminho certo. Eu estou em paz com o meu velho homem. A minha vida está tranquila no que se refere às questões espirituais. Se você estiver em paz com o seu velho homem, tome cuidado. A nossa vida cristã é um eterno combate. Combate espiritual contra a nossa natureza humana. E há um sermão de Spurgeon, o guerreiro cansado. Tem no YouTube, peço que os irmãos, em outra oportunidade, possam assistir, né? É um sermão lido, onde Spurgeon ele esclarece isso. Quando nós somos cristãos, nós não temos outra opção. Somos soldados, somos guerreiros. Não é à toa que a Bíblia está repleta de exemplos de guerreiros. O próprio apóstolo Paulo, ele diz agora que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Então, a partir do momento que eu sou cristão, eu estou para lutar. Eu tenho que lutar. E o velho homem está sempre querendo ganhar, está sempre querendo apagar, está sempre querendo vencer a nova criatura que Deus nos fez. Por isso que aquele que não aborrece a sua própria vida é porque o velho homem ele está dominando. Se a gente está em paz com o nosso velho homem, é porque ele está dominando. Ele não é um guerreiro que nós podemos exterminá-lo. Enquanto nós estivermos nesse mundo, com esse corpo pecador, com essa alma corrompida pelo pecado, nós estaremos lutando com o velho homem. Mas há uma terceira verdade, meus irmãos. O custo da vida cristã, além de nos trazer dificuldades, nos trazer luta nos relacionamentos, no orgulho na nossa vida pessoal, também traz um custo na submissão. Nós somos ensinados a ser submissos a Deus. E por isso o Senhor Jesus continua dizendo o seguinte: e qualquer que não tomar a sua cruz, versículo 27, e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Meus irmãos, é muito interessante nós entendermos o significado de tomar a cruz. A crucificação era uma pena de morte, né, das mais cruéis, aquelas que eram colocadas aos piores assassinos, onde a pessoa, ela primeiro
era açoitado bastante, né? A arma utilizada era um azorrague, o termo, né? O nome da arma era um chicote, né? Uma corda, no final da corda amarrava-se ossos, para que quando o carrasco, né? O soldado, ele chicoteasse, no final aqueles ossos entrassem na pele e arrancassem os pedaços. Mas a finalidade do açoite acontecer antes do caminho para a crucificação é para que aquele que estava recebendo a pena, ele ficasse tão fraco que ele não tivesse condições de correr, de ter forças ainda para tentar fugir do momento de humilhação, que era exatamente quando aquele que estava sendo penalizado tinha que pegar a cruz e passar pelo meio da cidade carregando sua cruz, para que as pessoas olhassem a situação que aquele homem, né, estava passando, certamente por algum crime que ele tinha cometido. Era o exemplo para as pessoas daquela cidade poderem olhar e dizer: olha aí o que é que acontece quando alguém faz isso, quando alguém tira a vida do próximo, né? Quando alguém se torna um malfeitor, como essa pessoa se tornou. Olha a situação que ele está. A ideia era tornar algo público, mais público, de tal forma que as pessoas pudessem quase que sentir a dor que aquela pessoa estava sentindo. Era o ápice da humilhação. Mas o Senhor Jesus diz: se você não tomar a sua cruz, versículo 27, pois qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Ou seja, se na crucificação do malfeitor, do assassino, a cruz era colocada para que ele carregasse de forma forçosa, aqui nós, pela nossa própria vontade, tomamos a cruz. Ou seja, nós estamos dispostos a caminhar para a morte, se necessário for. Eu já estou com a minha cruz pronta para seguir a Cristo. Meus irmãos, o custo é muito alto. Em outra ocasião, o Senhor Jesus trouxe uma parábola, onde ele diz que certo homem, ele encontra um grande tesouro em um campo, e ele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. É claro que aquele homem reconheceu o tesouro que aquele campo possuía. Por isso ele sabe que nada na sua vida tem valor se comparado com aquele campo. O Senhor Jesus quer nos ensinar isso. Nada na nossa vida tem valor se comparar com o cristianismo, se comparar com a vida cristã, se comparado com aquilo que Cristo nos dá quando nós o seguimos e confiamos nele. E então, o Senhor Jesus propõe duas histórias como elucidação desse custo que ele nos ensina quando trata com aquela multidão. No versículo 28, ele diz o seguinte: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para o combate, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Percebam que no primeiro caso, o Senhor Jesus, ele enfatiza
uma situação mais tranquila. O homem planeja construir uma torre. Não sabemos precisamente se aquela torre é uma torre que muitas vezes as pessoas utilizavam como um depósito de alimentos, ou se era uma torre para vigiar, né, a plantação. Naquela época, as pessoas construíam uma torre para colocar um vigia, né, um sentinela, para ficar olhando para a frente, o horizonte onde estava a plantação, para proteger, ou mesmo a própria cidade, a casa, né, onde as pessoas moravam. E aí ele coloca esse exemplo. Alguém que tem a vontade de construir uma torre, ele tem que fazer os cálculos. Ele tem que saber o que vai ser gastado, o custo, para que no final ele possa concluir aquele projeto. Na vida cristã, o projeto da vida cristã não é um projeto de um momento, de 2 anos, de 5 anos, mas é um projeto para a vida inteira. Eu não estou aqui falando que a salvação, não é algo que nós conquistamos, que nós planejamos. Nós sabemos, como reformados, que a salvação é pela graça mediante a fé. Mas o Senhor Jesus está muito claro aqui, quando Ele afirma que nós devemos parar para pensar se, como cristãos, nós estamos entendendo como deve ser a minha caminhada, entendendo o que é que vai ser difícil, o que é que eu tenho que enfrentar e como vou enfrentar. Eu tenho que calcular se realmente eu tenho as condições para concluir esse projeto. E na segunda história que elucida a lição, o Senhor Jesus coloca uma situação de um rei que tem 10.000 soldados e fica sabendo que outro rei vem atacá-lo com 15.000. Então, claramente, deve-se haver um projeto. E, logicamente, nós vemos que aquele que vem atacar o rei está em maior número, está com mais força, tem 15.000 soldados. Eu vou desistir ou vou calcular? Como fazer? Uma tática. O Senhor Jesus nos ensina e nós devemos entender. E aqui é onde nós aprendemos que o cristianismo ele é racional. Porque quando nós olhamos para o cristianismo, a Bíblia nos ensina que nós somos fracos e dependemos de Deus. E aí nós aprendemos que o cristão inteligente não é aquele que procura ser forte para vencer o inimigo. É aquele que procura as forças de Deus para vencer o inimigo. Se nós formos olhar para as nossas próprias forças, tentarmos combater, nós vamos perder. Certamente nós vamos perder. Certamente, em um determinado momento, nós vamos dizer: esse negócio não deu certo. Os prazeres do mundo, os prazeres da carne, as tentações, as dificuldades vão vencer o nosso velho homem. Por isso nós temos que colocar nossas forças em Deus. É interessante, meus irmãos, que o cristianismo é uma missão que nós temos de nadar contra a correnteza. Nadar contra a correnteza. O mundo está caminhando para um caminho só. E nós somos chamados a andar na contramão. É como se nós estivéssemos num rio que está quase chegando numa cachoeira e nós fôssemos colocados para nadar contra a correnteza. E somos ensinados que pelas nossas próprias forças nós iremos perder a luta contra a correnteza. Deus nos ensina que nós devemos confiar em Cristo. Uma aplicação para a nossa vida como cristãos é que ser cristão é um projeto de vida. A gente tem que colocar isso na cabeça.
E quantas vezes nós vemos pessoas que começam a caminhada cristã, começam a aparecer na igreja, né, com aquela alegria, daqui a pouco esfria, vai embora, desiste. Claramente que em outra realidade, numa realidade, né, da vontade soberana de Deus, aquilo ali não foi uma semente plantada em solo fértil, né? Mas nós podemos ver claramente que essas são pessoas que não analisam que o cristianismo deve ser um projeto de vida. Tem o cristianismo como um momento, como uma onda, como uma moda. Daqui a pouco se agarram em outra coisa e vão embora. O cristão, ele deve entender que a sua vida cristã é um projeto de toda a sua vida. Em segundo lugar, ser cristão tem um custo altíssimo. Lembrando da parábola, aquele homem vendeu tudo o que tinha. E não é à toa que em determinados momentos o Senhor Jesus também usa da mesma ferramenta. Falando ao jovem rico, que queria herdar o reino dos céus, ele diz: cumpre os mandamentos. O jovem rico, sem entender nada da lei, achando que era um cumpridor da lei, diz: isso eu observo, eu cumpro desde criança. Aí Jesus diz: então venda tudo o que tem, dê aos pobres e me siga. Claro que aquilo era de forma prática o cumprimento da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas, se eu o seguir a Cristo é exatamente isso. Amar o próximo como a si mesmo. O custo é altíssimo. É claro que nós sabemos que não é pela lei, pela obediência da lei, que nós iremos para a glória eterna, e sim pela fé em Cristo. Mas somos salvos para as boas obras. Somos salvos para sermos exemplo a esse mundo de pessoas que realmente foram transformadas pelo Evangelho. Nós somos salvos para ser sal da terra e luz do mundo. E ser sal da terra e luz do mundo é algo que custa muito. Custa a aversão ao cristão. Custa o ódio desse mundo. Não é à toa que o próprio Senhor Jesus diz que o mundo irá nos odiar. Aquele que quer viver piedosamente sofrerá perseguição. É um custo altíssimo. Mas em terceiro lugar, nós só vencemos quando confiamos em Deus. Quando confiamos em Deus, esse custo, essas dificuldades, elas são nada. Quando nós olhamos a vida do apóstolo Paulo, aquele que realmente deu sua vida pelo Evangelho, mas ele sabia daquilo que esperava. Isso também é uma certeza de cada um dos cristãos, deve ser a certeza de cada um que está aqui, saber o que nos espera, saber que essa vida é somente uma passagem. Isso aqui é muito rápido. Logo mais estaremos na glória eterna, e nada se compara ao precioso, a preciosa pérola, aquele tesouro que está no campo. Nada se compara a fazer parte do reino de Deus. Por isso, eu concluo lendo o que o Senhor Jesus diz no versículo 33. Assim, pois, todo aquele que é dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que nos apresenta, ó Deus, a tua vontade. Apresenta, ó Deus, o teu projeto e como nós devemos, ó Pai, nos submeter à tua palavra, como nós sempre costumamos dizer, a nossa regra de fé e prática. Ó Deus, nos ensina a sermos fiéis à tua vontade. Nos ensina, ó Deus, a sermos verdadeiros cristãos, exemplos para esse mundo, ó Deus, para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Ti que está nos céus. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu vida, o Senhor nos deu a vida eterna, o Senhor nos deu, ó Deus, bênçãos espirituais nas regiões celestes incomparáveis, que nós não temos nem como imaginar, Senhor. E que sabemos, ó Deus, que um dia estaremos usufruindo contigo no gozo, ó Deus, da tua presença,
no reino dos céus. E por isso, ó Pai, rogamos ao Senhor que o Senhor possa nos dar a entender o verdadeiro valor das coisas desse mundo. Que tantas vezes, ó Pai, nós gastamos tanto tempo das nossas vidas nos preocupando, tanto tempo, ó Deus, das nossas vidas dando prioridade àquilo que é terreno. Nos ensina, Senhor, a sermos mais cristãos, parecermos mais com Cristo. Temos, ó Deus, em nossa mente os propósitos, ó Pai, das coisas do alto. Ó Deus, que o Senhor nos ensine e nos capacite para que possamos vencer as tentações. E o mundo, o diabo e o nosso velho homem, a carne, não nos vença, Senhor. Mas que possamos ser revestidos por Cristo e vencermos no dia mau. Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio de estar em Tua casa, pelo privilégio de estar diante da Tua palavra. Que o Senhor Deus aplique a Tua palavra aos nossos corações. É assim que nós te oramos em nome de Jesus. Amém.